tanto ódio contra esse povo? Por que tanto ódio contra essa nação? E as pessoas falam mal que Israel está atacando, que Israel está atingindo pessoas, mas Israel está fazendo o seu papel de autodefesa. A gente precisa levar isso em consideração também. E eu achei interessante aqui mencionar até para vocês algumas passagens bíblicas muito parecidas com o que está acontecendo, falando referente à defesa. Lá no livro de Esther, eu quero até ler aqui com vocês, no livro de Esther, no capítulo 3, havia um homem lá que era o braço direito do rei Assuero. O nome desse homem chamava Amã. Esther capítulo 3. Esse homem foi exaltado ali na época por o rei Assuero. E havia um judeu chamado Mardoqueu. Esse era tio da Esther, no caso já era a rainha Esther. Só que Mardoqueu ele não se dobrava diante desse homem. E esse homem ele pegou uma raiva muito grande por Mardoqueu, ao ponto de ele sugerir para o rei Assuero a aniquilação desse povo, justamente por uma raiva de um homem chamado Mardoqueu, que era judeu. Esther capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Aí diz o versículo 10: Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, escreveu aos príncipes dos reis e aos governadores que havia sobre cada província, aos líderes de cada povo, cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu. Com o anel do rei se selou. Agora é o versículo que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é o versículo 13. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que os destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o jovem, fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem os seus bens. Então, no livro de Esther, capítulo 8, pessoal, a gente vê o trabalhar de Deus. A gente vê Deus permitindo com que o povo se defendesse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, de criticar Israel. Muitas vezes as pessoas querem esconder as verdades, esconder o mal que está por detrás. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que a gente vê um povo radical, assim como um terrorista radical, eles estão cumprindo o que está escrito no livro deles. Isso que é pior ainda. Porque olha só, eu separei aqui também alguns trechos do Alcorão, só para você entender o que passa por detrás de tudo isso. Você que é cristão e está defendendo o Hamas, saiba que dentro do plano do Hamas, do Islã, é destruir o povo judeu e também o cristão e todo aquele que não é islâmico. Sabe que está difícil de entender isso? É por isso que eu estou trazendo essas informações para a gente chegar até a verdade. Olha o que diz aqui no livro do Alcorão, no livro de Surata 9:5. Matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os, espretai-os. Porém, caso se arrependam, observem as orações, paguem o zakat, abre-lhes o caminho. Você que é cristão, preste atenção. Preste atenção. No livro de Surata 9:29 diz assim: Combatei os judeus e cristãos, até que eles paguem humilhados. Como é que a gente pode defender pessoas que de repente querem aniquilar o povo judeu, aniquilar o cristão? A gente precisa ter uma diferença e chegar a esse conhecimento da verdade, pessoal. Ainda nesse livro deles, Alcorão,
diz assim na Surata 9:29: Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. Olha os absurdos que esse povo vive. Em uma guerra todos perdem, mas eu creio que não é justo a gente negligenciar a defesa da nossa pátria, negligenciar a defesa da nossa casa. Imagine só, já pensou se fosse da maneira com que as pessoas tendem a colocar na balança? O grupo terrorista ataca Israel, o povo de Israel ficasse com a bandeirinha branca, falava para o povo de Hamas, os terroristas: sejam bem-vindos, nós somos paz e amor, matem-nos, cada um de nós, destrua cada um de nós, que está tudo certo. E tem que se defender, eles têm que cuidar da pátria deles, senão é uma questão de sobrevivência. Jesus, em João 16, capítulo 2, ele falou assim: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Olha o que Jesus disse: o povo de Israel, ele precisa da salvação também. É um povo que não reconheceu Jesus, muitos deles. É bem verdade que alguns conhecem, mas muitos não conheceram. Mas Deus tem um plano com essa nação. A Bíblia fala para a gente orar a favor de Israel, a favor da paz de Israel. Quando esse grupo terrorista está fazendo mal, para eles, na mente deles, estão fazendo o que é certo. Coisas absurdas que eles cometeram, como já foi citado aqui nesse vídeo, isso é um absurdo. A gente vê em outras imagens, assim, nas rodovias de Israel, quando eles invadiram, os carros passando na rodovia, eles literalmente atirando naquelas pessoas sem nem ao menos perguntar o nome. Barbaridades como essa, que devem ser pensadas, refletidas, se você está defendendo o que é certo. Beleza? Um abraço. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal.